Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Shortcast C12 Brasil. E a gente está recebendo hoje aqui o Lucas Akiyama e o Luiz Fernando Justus. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, né, sobre marketing digital, também sobre o que o C12 representa para o Lucas e para o Luiz. E vai ser um bate-papo bem legal. Mas antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem. A gente pode começar com o Lucas, né? Lucas, fala um pouco de você, sua formação, e também você pode falar um pouco sobre a sua empresa. E aí Perfeito. depois o Luiz também pode falar. Bom, muito obrigado, Anderson, primeiramente pelo convite de estar participando desse podcast. Bom, eu sou o Lucas Akiyama, sou casado, tenho 27 anos, sou casado com a Heloísa, ainda não temos filhos, temos só um cachorrinho lá. A Heloísa é minha sócia, ela trabalha junto comigo, e a gente tem a Lume, né, que é uma agência de marketing aí voltada para o ministério, né, voltada para igrejas, ministérios, pastores, empresas também, que os donos são confessionais. Então, a gente entende que o nosso propósito é acelerar o reino de Deus, através da comunicação, de todas as técnicas e ferramentas que a internet, o marketing, colocam à nossa disposição, né? Então, um overview bem rápido, assim, basicamente é isso, Anderson. Luiz, Nacional, né? Eu sou o Luiz Fernando Justus, sou casado com a Raquel, somos pais da Catarina, de 8 anos, e da Martina, de 5 anos. Estou à frente da Ponto .com, agora dia 25 de junho de 2024, farão 25 anos de agência. Sou engenheiro mecânico de formação, tenho especialização em marketing, em branding, alguns cursos na área de tecnologia, inteligência artificial. Enfim, esse é um pouco aí do meu eu aí, profissional e pessoal. legal. Falando um pouco sobre C12, né, eu queria saber de cada um o que realmente o C12 significa para você, né? O que motivou você a estar junto com o C12 e permanecer no C12 até hoje, né? Bom, eu vou iniciar aqui, eu antes de me converter, antes de conhecer a Cristo, né, eu vaguei pelo mundo aí, né, e conheci diversas coisas que não me agregavam e me tiravam do propósito que Deus tinha para mim. Mas em 2018 eu me converti, né, Deus mudou a minha vida, mudou a minha história e me deu um novo direcionamento. Com isso eu precisei recomeçar, porque aonde eu trabalhava e o que eu fazia não fazia mais sentido para mim. E sempre gostei de marketing, de comunicação e tudo mais, e pedi ajuda pro meu pai na época, lá, pai, deixa eu trabalhar com você aí, me dá uma oportunidade. Para quem não sabe, meu pai é o Ismael, ele faz parte do C12 também. E daí, início de 2019, eu comecei a trabalhar com ele. Se eu não me engano, foi o ano que ele entrou no C12, não lembro se foi 2019 ou 2018. Então, eu comecei a trabalhar com ele na área comercial, depois fui para o marketing, e eu presenciei cada etapa, desde a entrada dele ao C12 e toda a transformação que o C12 foi trazendo para a empresa dele, sabe? Como mudou a visão dele, como realmente fez ele compreender que o negócio dele era o ministério dele, e isso foi me encantando. Eu trabalhei muito no endomarketing da empresa também, então sempre estava envolvido nas ações que a gente fazia com os colaboradores, e eu lembro que eu pensava assim, eu ainda vou montar minha empresa e eu ainda vou fazer parte do C12. E daí logo no final de 2019 ali, não, trabalhei em 2019, 2020, e em 2021 eu abri a Lume, esse ano a gente vai fazer 4 anos de empresa, e daí já entrei no Key Players do C12 no início de 2022. Então, foi a concretização de um objetivo que eu já tinha, pela transformação que eu vi o C12 fazendo na vida do meu pai, na vida da empresa do meu pai, e que hoje tem feito na minha também e no meu negócio. Então, isso que me motivou a entrar no C12 em 2022, e tem sido uma benção. Legal. Luiz, e aí? Eu vim de uma família católica, né? E eu conheci a igreja evangélica com 20 anos. E a partir dos 25 anos eu comecei a frequentar igrejas evangélicas, inicialmente comunidades cristãs. E aí quando eu comecei a namorar com a Raquel é presbiteriana de berço. E eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, fiz minha profissão de fé na igreja presbiteriana. E até a pandemia eu frequentava a igreja presbiteriana. Na pandemia, tive, né, eu acho que o que todo mundo teve durante a pandemia, os negócios tiveram uma redução muito grande,
aquela situação da saúde, você enclausurado, com medo e tal. E eu comecei tipo, foi ruim, né? E eu não tinha com quem trocar, porque a gente acordava às 8 horas, acordava cedo, 8 horas da manhã, começava a trabalhar, trabalhava aí até 8 horas da noite, e tipo, aquela rotina trancada em casa, né? Aí eu peguei e entrei em contato com o Albert, que também hoje é do C12, né? Na época o Albert não era do C12. O Albert é o diretor de comunicação da Primeira Igreja Batista daqui. E o Albert trabalhou na Ponto Com há 20 e poucos anos atrás. Ele saiu da Ponto Com para trabalhar na Igreja Batista. E a gente é amigos, mantém uma relação de amizades e tal. E eu falei assim, Albert, eu tô surtando. Eu preciso me equilibrar, eu preciso trocar com alguém. Tem algum grupo de empresários dentro da PIB? E ele me indicou várias alternativas, né? Ele me indicou o Kingdom, o Café com Negócios, e me indicou o C12. E eu acabei entrando no C12. E o C12 foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu posso dizer que a partir do C12, realmente eu tive um encontro com Jesus. Comecei a entender qual era o meu talento, como eu aplicar isso para o reino de Deus aqui, e eu comecei a enxergar tudo de forma diferente. Então, o C12 realmente foi um divisor de águas, mudou totalmente a minha vida, a vida da minha família, né, o posicionamento que nós temos perante Deus. Então, foi uma bênção mesmo, se encontrar dentro do C12. Mas assim, gente, de que maneira que o C12, vocês já falaram um pouco, que eu gostaria que vocês fossem um pouco mais específicos, né? Como o C12 impactou o seu ministério, a sua liderança, a sua empresa e a sua vida pessoal? O primeiro ponto para mim foi a questão da mordomia, né? Esse primeiro entendimento que eu não era dono de nada, que eu era apenas um mordomo e que o dono de tudo é Deus, e foi esse entendimento, já foi uma virada de chave tremenda. Aí todo o equilíbrio, né, que a gente tem lá, a roda da vida, né, que eu entender que eu preciso trazer o lado espiritual para dentro da minha vida como um todo, que não é só o equilíbrio no casamento, na minha saúde, na minha atividade física, que é tudo, né? Você se equilibra e você consegue construir essa felicidade através desse equilíbrio. Também entender essa parte do discipulado, que a gente trouxe para dentro de casa. Então, isso virou uma rotina. Então, hoje pela manhã, toda manhã, café da manhã, a gente estuda a Bíblia, a gente cultua a Bíblia em família, a gente faz orações. Então, a gente está em constante contato com Deus em família, né? E isso também foi um entendimento que veio do C12. O C12 me aproximou sobremaneira na igreja. Eu costumava dizer que eu era um cara que eu ia no culto aos domingos para bater cartão. Eu já dormia em culto, tá? Eu não tenho orgulho de dizer isso, mas eu ia assim... Não, olha, é terrível, porque era assim, era uma obrigação, sabe? Aquela obrigação, eu tenho que ir porque faz parte é um check na tua semana. Hoje não, hoje a gente tem... a gente anseia pela chegada dos dias de culto, de estar próximo. Eu tinha uma situação, eu ia para a igreja, eu não conhecia ninguém na igreja. Tipo, eu saía do culto, eu não cumprimentava ninguém, eu entrava no meu carro e ia embora para minha casa sem conversar com uma pessoa dentro da igreja. Hoje eu posso me candidatar a vereador e ter a chance de me eleger dentro da brincadeira. Não, hoje realmente a gente está em comunhão. É diferente, né? É diferente de você ir ao culto pela obrigação e estar em comunhão. Dentro da empresa mudou tudo, simplesmente tudo. A empresa também é um antes e depois. Hoje, boa parte da nossa empresa ela é formada por cristãos. Nós temos aqui a nossa célula de empresa, a gente ora junto, a gente tem os objetivos juntos. Existe uma régua de conduta diferente. A nossa régua de conduta antes não era uma régua de conduta de Deus, né? Para mim, né, a mudança que o C12 trouxe, eu vou começar primeiro falando do negócio, olhando para fora. Eu sou formado em negócios pela PUC, já fiz várias especializações também, tenho várias capacitações, e eu posso dizer assim com toda certeza do mundo, assim, que não tem MBA nem pós-graduação que pague o conteúdo que você aprende dentro do C12. E o que mais me encanta, e eu fico... E que eu acho incrível, é que o C12 consegue falar a respeito de todos os assuntos
nas esferas de um negócio olhando a luz da Bíblia. Então isso eu acho maravilhoso e isso agregou assim para o meu negócio e para o meu conhecimento de como fazer a gestão de um negócio tremendamente. Além disso, olhando internamente para a empresa, é muito isso que o Luiz disse, né, a respeito da mordomia, como que a gente tem cuidado do negócio, daquilo que não é nosso, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. A gente começou a investir na vida dos colaboradores também. Fazendo célula também, toda segunda-feira a gente faz uma célula na empresa. Eu comecei a fazer a roda da vida com eles também. Então, teve alguns colaboradores assim, que depois que olharam a roda da vida e viram que não estava bem uma roda, estava mais uma engrenagem assim, já se inscreveram, começaram a fazer academia, começaram a correr, se alimentar melhor. Então, eu creio que trouxe uma mudança significativa assim, para o meu negócio, externamente, olhando para os clientes, olhando para a forma que a gente operacionaliza ele, e também internamente com a vivência dos colaboradores, trazendo um pouco daquilo que a gente aprende no C12 para a vida deles no dia a dia. Assim, sem contar também de todo o grupo, né? Você poder sentar uma vez por mês com 12 pessoas, 11 pessoas com nichos totalmente distintos do seu, com problemas distintos, ou às vezes até semelhantes, mas que nessa caminhada, né, como uma manada, assim, como búfalos, a gente caminha juntos por um objetivo e consegue enfrentar qualquer tempestade, né? E agora, sobre o meu relacionamento com Deus. O C12 ele trouxe uma mudança assim, significativa. E qual foi ela? Eu participei da conferência do C12 que teve em Campinas em 2022, na qual o Buck Jacobs foi lá, que é o fundador do C12 e tudo mais, né? Um senhor humilde, assim, simples, não sei quantos anos ele tem, mas deve ter em torno de uns 80 anos. E ele levou lá o livro dele, né, que foi traduzido para o português, A Hora Mais Importante. E eu me converti em 2018 e eu gosto muito de estudar. Então, assim, sempre foi... eu amo, assim, ler a Bíblia, estudar, leio muitos livros, mas eu não tinha uma constância na minha vida devocional. Até fazia devocional de segunda a sexta, mas sábado e domingo não fazia. Eu já ia na igreja no sábado, domingo, ou ia viajar nas férias, no Natal, às vezes esquecia de levar a Bíblia, né? Meio que tirava férias, né, da vida devocional, mas daí em 2022 eu peguei esse livro, fiquei sabendo desse livro, eu falei, olha, eu vou ler ele. Abri o livro, o primeiro, assim, que o livro, a maior parte das páginas, assim, 90% das páginas são páginas em branco, né, não tem nada escrito, que é para você escrever o teu devocional, a tua vida com Deus, e ele te dá um desafio, e fala a respeito da hora mais importante, que ela deve ser feita todos os dias. Eu comecei aquele desafio de 90 dias, completei os 90 dias e falei, não vou parar por aqui. Daí, nisso, minha esposa entrou também, começou a fazer, e daí eu faço no caderno e tal. Hoje, cedo, fiz meu devocional, não vou saber falar esse número do jeito certo, mas foi meu 562 dia de devocionais seguidos, sem parar, desde que eu comecei lá em 2022. Uau! Então, isso foi por causa de um livro simples, que mal tinha palavras nele, mas por escutar um testemunho de um homem de Deus que me inspirou a viver esse desafio, essa caminhada, né? E eu compreendi que de Deus, né, a gente não tira férias, né? Então, fiz no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, estava lá fazendo meu devocional também, dia 25 de dezembro, e estamos aí até hoje, e pretendo continuar assim, até chegar o momento na qual verei o meu Senhor novamente. Gente, falemos de marketing digital. Esse nome causa, por muitas vezes, no CEO, no empresário, no executivo, causa tremores. Porque esse é um assunto tão grande, tão vasto, né? São tantos temas em relação ao marketing digital. Tem gente que pensa que marketing digital é somente fazer uns stories, ou TikTok, ou outra rede social. E eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Por onde a gente começa? O que é marketing digital? E o que a gente consegue ver em tudo isso, que a gente consiga abençoar esse povo aí que nos escuta. Começar aí, Luiz. Tá, eu vejo o seguinte, né? O marketing, ele é marketing, para começo de conversa, né? É a relação que a empresa tem com quem a consome, né? E o que ela vai fazer para melhorar essa relação entre ela e as pessoas que consomem o produto ou serviço dessa empresa, né? E a questão do digital é o canal aonde existe essa interação, né? Porque já existia o marketing. O marketing existia antes de existir a TV, existia antes de existir a internet, né?
O marketing existia quando você ia lá no barzinho do seu Bastião ali, que ficava perto da Praça Cleve, e você comprava lá o doce de amendoim e pedia para ele anotar na caderneta, né? E quando você Depois de voltava... Guarapuava, Coisa de Guarapuava. Aí quando você voltava lá, ele já sabia que você consumia aquele docinho de amendoim, ele trazia, ele já anotava na caderneta, e você contava para os seus amigos, né, que, pô, ali tinha o melhor docinho de amendoim, e assim por diante, né? O boca a boca. Então o marketing já é isso aí. E o que eu vi, né? Eu tive uma situação assim até privilegiada, porque eu entrei no mundo do marketing por um caminho diferente, né? No passado, você tinha a propaganda, que era a grande estrela do negócio, e você tinha outras modalidades de marketing, que eles chamavam de below the line. Tudo que não era propaganda estava no below the line. Então, internet era below the line, promoção era below the line. que ano isso, Luiz? Cara, acho que era um conceito de 99 até 2005, 2007, assim. A internet estava engatinhando. Isso, a internet, ela era... Quando a gente começou a trabalhar, nós fazíamos site, nós éramos fazedores de site no início. E aí depois a gente foi trabalhando. Eu lembro um dia que chegou um programador, em 99, chegou para mim e falou assim: o futuro da internet é conteúdo. Eu olhei, Uau, nossa, que cara bobo. esse cara A gente tá faz hoje. A gente faz Esperamos que ele esteja... a gente faz uns sites fenomenais, né? Tinha uma tecnologia chamada Flash, que os sites Morreu, né? Já faz tempo. tinha áudio, né? Então, Você lembra disso? tentando resumir aqui Flash? pra- Não lembro, né? Nasci em 97. E aí, a gente sai da propaganda, que tinha a possibilidade de você fazer uma mídia de massa, né? A novela, o Jornal Nacional, que atingia, na época, todo o público. Mas muito caro também, né? Todo. Né? Sim. Era até da seguinte forma: ou você tinha dinheiro para fazer TV, rádio, mídia exterior, né? Out of home, ou você anunciava na lista telefônica. Isso. Eram as possibilidades de marketing na época, né? E o marketing era de massa, ele era outbound, ele era empurrado. Então, a propaganda, ele dizia assim, ó, compre sabão Omo. Então, você ouvia aquilo e você ficava com aquilo, sabão Omo. Você ficava com Banco do Brasil, Banco Itaú, Bombril. Então, você consumia o que te empurrava. Quando a internet começou a funcionar, ela criou uma nova modalidade de marketing, que não era mais outbound, ela era inbound. As pessoas iam atrás do que elas gostavam. Então, se o Anderson gostava de música, ele ia lá procurar o instrumento musical que ele tocava. Se o Lucas gosta de moto, ele ia lá, pesquisava sobre motos. Se a Maria gostava de maquiagem, ela ia lá buscar maquiagem, e assim por diante. As pessoas se verticalizavam. Então, mudou totalmente a relação do marketing. E depois, né, essa equação, eu lembro que eu vi assim, a internet vai ser, pega o vai aqui, tá? Vai ser a segunda tela. E hoje não, a internet é todas as telas, né? Você hoje tá com o teu computador, com o teu celular, com o teu tablet, e pode até a televisão, né? ter uma televisão ligada no YouTube, né? Sim. Então, você tem uma aceleração dentro desse processo de relacionamento com o consumidor, porque para cada faixa etária, você tem um consumidor muito diferente. Então tá aqui, tô eu e o Lucas aqui, nós somos de gerações totalmente diferentes. Eu sou amigo do pai do Lucas e o pai do Lucas é mais novo do que eu. Eu tenho 52, o Ismael tem 45, né? Então, dentro dessa relação, como que você comunica com gerações com hábitos diferentes, né? Porque hoje, se você conversar com uma pessoa com menos de 15 anos, ela talvez não saiba quem é a Rede Globo, né? É verdade. Eu tive que apresentar o Silvio Santos para minha filha, porque ela descobriu o Show do Milhão na Alexa. Ela brinca lá, ela chega na Alexa, eu quero brincar de Show do Milhão. E daí eu contei assim, olha filha, esse programa era de um apresentador muito famoso, não sei o quê. Pai, me mostra ele. Aí eu fui no YouTube achar um vídeo do Show do Milhão e contar para ela quem era o Silvio Santos. Então, hoje ela já sabe quem é o Silvio Santos, mas ela não sabe quem é a Rede Globo. Ela não tem a mínima ideia. Mas ela domina todos os streaming, né? Todos os Netflix, Prime, Star Plus, Disney, etc. Então, são consumidores diferentes. E esses caras, eles não vão ser impactados com mídia de massa. A mídia de massa continua sendo a TV? O que vocês acham?
Olha, Para reconhecimento de marca? Eu acredito que não. Acredito que não. Não. até porque, assim, eu sou uma pessoa, eu fui o primeiro ano da geração Z. Então, ele começou oficialmente a geração Z, e eu peguei um pouco de cada coisa, né? Então, eu não nasci com o smartphone na mão, mas eu vivi todo esse processo de toda essa transição, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu já conhecia a internet, já mexia com a internet. Eu nasci ainda na fase final ali da internet de escada, né? Mas consegui participar de todo esse processo. E hoje em dia, a minha agência ela é especializada em marketing digital, porque foi onde a gente aprendeu a trabalhar, né? Dessa forma. E a gente trabalha muito com o público jovem, principalmente ali na igreja, o que a gente sempre fala. Se você não criar conteúdo e material para o grupo jovem, você, infelizmente, vai estar fazendo com que a igreja caminhe para a inexistência dela. Sim. Porque a próxima geração é aquela quem vai assumir a liderança da igreja, quem vai estar à frente e tudo mais. É um desafio, né? E se a igreja não faz esse investimento, infelizmente, ela está deixando de captar a sua próxima geração. Mas você está falando algo importante, né? Você estava dizendo assim, tem um público-alvo, Exatamente. que são os adolescentes. Exatamente. Né? Adolescentes barra jovens. Barra jovens, né? E como traduzir isso para as corporativas? Saber aonde que é o grande ponto aqui, importante para você entender, é uma palavrinha chamada atenção. Então, hoje, quem ganha a briga de marketing? Ganha aonde você consegue despertar a atenção. Então, para cada público, você vai buscar atenção em alguma maneira. E eu vejo assim, a TV, ela tinha o domínio da atenção nas décadas anteriores ao ano 2000. Né? Ainda 2000 a 2010, a TV era muito relevante. A partir de 2010, ela foi decaindo vertiginosamente a atenção. Por quê? Porque a partir de 2010, você vem com o smartphone. O smartphone te trouxe atenção para a palma da tua mão. Né? E a partir do momento que essa atenção saiu da grande tela para a palma da tua mão, aí o jogo começou a mudar, né? E voltando, você tinha o outbound, onde o conteúdo era empurrado para você, e agora você tem o inbound dentro da tua mão, né? E eu vejo uma coisa no mundo hoje atual, que eu sou extremamente crítico às novas metodologias de marketing. No passado, você ia estudar marketing, você tinha que pegar um livro do Kotler, você tinha que pegar um livro do Michael Porter, você tinha que adensar todo o teu entendimento de business para dizer assim, eu sei de marketing. Hoje, você tem uma geração, não o Lucas, que eu conheço bem o Lucas, eu não estou colocando isso como uma crítica a ele, porque não é isso, tem uma formação excelente, mas se tem muita gente se vendendo como marqueteiro, e você vai concordar comigo disso, que é o cara que viu um guru lá no YouTube, fez o cursinho desse guru por 2, 3 meses, e o que esses caras fazem? Celular bom? Comprou, inclusive, faz parte do curso, né? Compra um celular bom para você poder... Mas o que acontece? Eles ensinam uma metodologia. E metodologias, elas são muito boas. Você tem várias formas de você aplicar a metodologia. Só que a metodologia, ela não é genérica, né? Você não pode pegar... É mais ou menos assim, se você comprar esse comprimidinho aqui, ele vai curar a tua dor de cabeça. Só que você pode ter dor de cabeça proveniente de vários pontos. Então, ele não vai curar todas as dores de cabeça. Porque, às vezes, a tua dor de cabeça não é um problema, não é uma cefaleia, é um problema do teu rim. E aí, se você tomar aquele comprimido, ele vai piorar o teu rim, né? Então, o que as pessoas ensinam é esse comprimido para dor de cabeça, que ele se aplica a todos os problemas, que não é verdade, né? E eu acho assim, a geração precisa entender que ela tem que pensar, precisa criar estratégias, ela tem que entender o cenário, o mercado, o consumidor, etc. E em cima disso criar estratégias. E isso é marketing, né? Não é simplesmente você pegar a fórmula pronta, apertar o play, rodar a fórmula, que não vai acontecer. E hoje eu vejo que muitas empresas se frustram e dizem assim, eu não acredito em marketing. Eu ouço muito isso. Ou em agências de marketing. Eu não acredito em marketing, eu não acredito em agências de marketing. Então, aí você está falando um negócio muito interessante, a gente como nós como cristãos aqui. É um desafio, quando a gente vai apresentar, falando também como dono de agência, quando a gente tem clientes e que querem ouvir uma proposta justa, algo
realmente íntegro de marketing. E a gente se põe numa posição muito difícil, porque a gente sabe exatamente, né, onde está o resultado, como fazer aquele resultado, e por muitas vezes nós temos que dar uma resposta em favor da empresa e não a favor do nosso negócio. Queria que vocês falassem um pouco disso também, dessa integridade que as agências de marketing têm que ter com seus clientes, principalmente pelo viés cristão. O que eu entendo desse lado? Eu que comecei na era digital, eu abri minha agência era em 2021. Né? Em 2021, quanto tempo já existia .com, Luiz? 22 anos. Então, eu 2012. Eu abri ainda assim, numa pós-pandemia, onde tudo se intensificou ainda no digital, né? Então, eu vim do digital, eu comecei fazendo o quê? Trabalho de social media. Sim. Era o nosso core ali naquele momento. Eu vendia pacote de postagens, 3 posts na semana, todos os meses. E, ao longo do tempo, eu identifiquei que isso não funcionava e não agregava valor para o negócio. Então, hoje, toda vez que eu vou fechar algum cliente, primeiro que muitos clientes que a gente pega, a gente vê que eles vêm já de um histórico de frustração com outras agências e tudo mais, porque prometem, às vezes, o mundo e não entregam metade, exatamente. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é um diagnóstico. A gente analisa a situação da empresa e a gente não vende mais pacote de postagens. A gente vende a estratégia completa. A partir da estratégia vai definir o que a pessoa vai fazer, se vai ter postagem ou se não vai ter postagem. Então, a gente começa por ali. E uma das coisas que tem alguns clientes, eu acho que o Luiz já deve ter passado por isso várias vezes. Alguns clientes que são um pouco mais cabeça dura, né? E que querem fazer do jeito deles e do modo que eles acham que é o que vai funcionar, o que dá certo. E trabalhar dessa forma, no início a gente já fala, olha, a gente tá trabalhando aqui, fazendo isso aqui a favor da tua marca. Para que a tua marca cresça, para que a tua marca gere resultados. Então, né, ou você compreende isso, né, e faz aquilo que a gente está direcionando você a fazer, ou, infelizmente, a gente acaba não cedendo a adaptar as coisas da maneira que muitas vezes o cliente acha que é certo, ou simplesmente comprar um pacote de postagens, porque hoje em dia a gente trabalhou muito tempo assim, mas trabalhar, fazer um monte de coisa sem gerar resultado nenhum, a gente hoje não dá sequência mais, sabe? Então a gente faz essa breve análise antes, mostra para o cliente aquilo que ele realmente precisa, e se ele está de acordo, se faz sentido para ele, daí sim a gente dá sequência. Porque é muito fácil vender um grande peixe, falar que vai dar certo, que a gente vai fazer desse jeito e vai ser mil maravilhas, quando na verdade não vai ser assim, né? E daí acaba frustrando o cliente, daí acaba frustrando a imagem da tua empresa também. Então, essa análise prévia daquilo que o cliente realmente precisa, eu acho que é um dos fatores essenciais ali para o sucesso no relacionamento e do resultado que o marketing vai gerar para o cliente, sabe? Então, muitos clientes, eles entram em contato já assim, não, vamos fechar um pacote de social media, você faz um tráfego pago para mim, não sei o quê. Eu falo, não, calma aí, vamos dar alguns passos antes, entender o que realmente o teu negócio precisa, para daí a gente compreender quais tipos de ação que você vai... Que daí, sim, como o Luiz falou, existem milhares de métodos dentro da internet. Você simplesmente replicar os métodos para todo tipo de cliente não é um negócio que vai, de fato, funcionar, como a gente vê acontecendo muito no mercado. O cliente aceita a sua sugestão de como que o cliente cabeça dura que você falou, né? Como que você trata com ele? Fala, não, esse aqui é o que eu quero fazer e tal, e aí? Diz aí. Primeiro, a gente mostra o que vai ser feito dentro desse diagnóstico e o porquê a gente vai fazer isso. E daí mostra todos os integráveis, qual que é o processo. Quando o cliente olha... Antes de qualquer ação, tem um diagnóstico. Exatamente. Quando o cliente olha esse diagnóstico, aquilo que a gente vai entregar através do diagnóstico e a estratégia por trás dele, ele consegue visualizar a intensidade que vai ser a proposta que a gente vai entregar para ele. Intensidade no sentido, na profundidade que ela vai ter. Então, normalmente, nessa apresentação prévia, o cliente já compreende que a gente não está simplesmente fazendo um trabalho no digital. E daí, normalmente, eles tendem a fechar já com essa proposta. Então, dificilmente a gente... Mas tem alguns que são um pouco mais cabeça dura, né? Daí realmente não tem como, assim. Esses dias atrás eu fiz um orçamento lá na minha agência que
era um orçamento de vídeo, né? O cara falou, não, precisamos fazer um vídeo e tal. Gente, quando ele me passou o roteiro do vídeo, eu falei, gente, o cara quer uma produção Hollywood, né? Porque assim, mas e vai ter grana pra pagar tudo isso? Eu já né? paguei muito para trabalhar. O resto por não saber fazer, compreender isso antes e acabar fechando. E quando vi o trabalho era desse tamanho, Enorme. fechado isso e... Enfim. Mas sabe o que eu cheguei à conclusão? Eu vejo assim, a gente vive num mundo extremamente volátil e orgânico. Então, eu acredito que boa parte dos empresários que estão tendo sucesso hoje, eles compreenderam que esse mundo é orgânico e muda muito rapidamente, né? E eu percebi o seguinte, com a história da internet, você começa a ter uma digitalização de tudo, do mundo, né? Existem muitas oportunidades tecnológicas, né? E você acaba saindo de vários formatos. O que era um comércio local vira um e-commerce, né? O que vira o banco na rua vira um e-banking. Então você tem hoje os serviços e os produtos dentro da internet, dentro da tua mão, né? E todo esse modelo de negócio, tudo isso impacta o modelo de negócio de várias empresas, né? Então você acaba mudando teus hábitos de consumo, você não vai tanto ao restaurante porque você pede pelo iFood, você não usa mais o banco porque você usa o internet banking, você compra muito online, então você deixa de comprar de repente de um cara que está na tua esquina, na tua cidade, para comprar num cara que está na China, né? Então o teu concorrente não é mais o cara que está na tua vizinhança, o teu concorrente é um cara que está do outro lado do mundo. Isso mudam os modos operantes das empresas. E o que acontece? No mundo do negócio, existem as pessoas que sobrevivem, são aquelas que se transformam. Aquele cara que fica no mesmo modelo, ele vai morrer. É o que acontece com várias grandes empresas do Brasil, que você conhecia, gigante, enorme. Então, hoje, cada vez mais, ser enorme, ser grande, não é uma virtude. Eu acho que é você ser ágil, é uma virtude, né? E é aberto às mudanças, né? Exatamente. E eu creio assim, até pro próprio profissional de marketing, ele, nos dias de hoje, na era digital, ele precisa ter sede de duas coisas, de inovação e sede por tendência. Porque se você for bitolado e fechado apenas um método que você tenha, ou a forma que você trabalha, que já deu certo, você vai ficar defasado em questão de meses, assim, né? A gente que trabalha com tráfego pago, por exemplo, cara, a cada 3 meses o gerenciador de anúncios muda o algoritmo, tudo muda. Então, assim, se você tentar, então você tem que ter sede por isso. Você tem que ter sede pelas mudanças e estar aberto e adepto às mudanças. Ainda mais hoje com a inteligência artificial, eu lembro que quando chegou o ChatGPT, né, muita gente perguntou, tá, Lucas, você acha que, e a gente que trabalha com copywriting e tal, será que vai acabar essa profissão? Eu digo que não, a profissão não vai acabar, o que vai acabar vai acabar com as pessoas mais medíocres dentro da profissão, porque, na verdade, toda essa tecnologia, a inovação, ela vai impulsionar aquilo que você já sabe fazer bem. Hoje, lá na agência, a gente utiliza o GPT, entre outras inteligências ali, É impressionante. que, assim, aprimorou o nosso negócio de uma forma Trouxe velocidade. totalmente acelerada. Exatamente. Então, um profissional, tanto do marketing quanto o empresário, ele precisa ter sede pelas tendências e pelas inovações, porque senão é questão rápido para ficar defasado quando a gente fala sobre marketing específico, né? Gente, pergunta rápida. TikTok é para todo mundo? Então, A TikTok é uma ferramenta onde o público 20 menos tem a preferência total. Então, se você pegar um público 20 mais, está mais no Instagram, né? Se você pegar um público hoje 40, 45 mais, está no Facebook, e o público 20 menos não está. Pouco no Instagram, quase não no Facebook. Mas as pessoas, né, TikTok. o empreendedor tem muita dificuldade de entender, né? O TikTok, Reels no Instagram, qual a entrega de cada um. Não, porque o TikTok todo mundo faz, entrega mais, mas são propostas diferentes. São propostas diferentes, mas para facilitar, o que eu falo normalmente? Beleza, a gente pode montar uma estratégia para cada um deles, mas dependendo do processo, então o mesmo conteúdo em ambas as plataformas, porque você não sabe se amanhã o Instagram vai cair. Daí se caiu, você só tem o Instagram ali como plataforma de divulgação dos teus conteúdos. Aí você fica dependente daquela plataforma. Se você divide o mesmo conteúdo em todas as plataformas, pelo menos
Se alguma ficar fora do ar, você tem outra à disposição. Obviamente, o algoritmo de cada uma é diferente, o tipo de conteúdo que funciona em cada uma é diferente. Então, se você conseguir ir mais a fundo nisso, é melhor para o teu negócio. E não são todos os negócios que funcionariam no TikTok também. Só que assim, uma coisa é fato, você quer olhar para aquilo que é tendência, para aquilo que vai ditar o mercado amanhã, olha o que os adolescentes estão fazendo. Isso é Sim, bacana. mas o que eu acho complicado em tudo isso aí, que é um desafio, é produzir conteúdo de uma maneira que ele seja algo divertido. Vamos falar mais simples assim. Porque o conteúdo informativo, né? Então, O conteúdo sério, o povo não tem entrega, não tem visualização. Como que vocês veem isso? é que para uma plataforma como o TikTok, por exemplo, você pode sim entregar conteúdo mais sério, mas ele precisa ter por exemplo, uma edição mais dinâmica. Algo na edição do vídeo que vai fazer a pessoa prender a atenção. E tem outro ponto, não adianta você querer se aprofundar no conteúdo. O TikTok, enfim, essas outras redes, ele serve para um conteúdo mais superficial. Senão, não adianta. Eu acho que 2 pontos-chave aqui. Ponto-chave número 1, eu falei, a atenção. Então, hoje existe uma guerra, uma batalha pela atenção. Você capturar a atenção do teu público. E aos primeiros 3 segundos. E o segundo ponto é conteúdo. Conteúdo é a matéria-prima da comunicação. Se você não tem conteúdo, você não tem a matéria-prima para fazer a comunicação, né? O resto é canal de distribuição, TikTok, etc. E dentro desses canais de distribuição existem as linguagens específicas, né? Que você vai saber e para que público você vai conversar. Agora, eu vejo assim, o assunto também dita um pouco da linguagem, né? Você está fazendo marketing lá da Primeira Igreja Batista. Você não vai colocar um conteúdo legalzão, né? Porque você está falando do conteúdo da igreja. Então, ele vai respeitar o conteúdo da igreja dentro do canal de distribuição, que é o TikTok. Mas uma coisa que é interessante é assim, quando a gente começou a agência, lá em 99, nós saímos na rua prospectando o cliente, chegava lá com o nosso cartãozinho de visita, entregava para o cara e dizia assim, a gente está fazendo isso, internet, site. O cara olhava e dizia assim, isso é o futuro, volte no futuro. Pois bem, isso aí foi acontecendo. Hoje já não é o futuro, hoje é o presente, já é o passado, né? E a gente percebeu o seguinte, não, a internet ela era voltada para o jovem, para o cara de poder aquisitivo, etc. Hoje não, a internet é voltada para todos os públicos, todas as idades, todos os gêneros, todas as classes sociais, então tá todo mundo lá em massa, virou uma mídia de massa. A minha avó, ela tem TikTok e ela posta no TikTok toda semana. Olha aí. Vídeos que ela faz. Esses dias ela me ligou, isso eu achei muito engraçado, ela me ligou, Lucas, não sei o que você acha desse negócio de gestão de tráfego pago? Eu falei, por quê, vó? Eu vi um curso aqui, tô querendo fazer. Ela é aposentada, ela não tem muito o que fazer, ela fica navegando na internet, vendo essas coisas, e ela quer trabalhar em outra coisa. Eu expliquei pra ela o que era tráfego pago e tudo mais, e acabou que ela não comprou o curso, mas ela estava interessada a fazer porque ela viu um anúncio no TikTok de um curso de tráfego pago. E aqui você está entrando em outro assunto que que eu quero abordar, que é o tráfego pago. Hoje muitos falam que o tráfego pago é a solução para todo negócio. Se você não investir no tráfego pago, as coisas não vão acontecer. Qual que é a visão de vocês a respeito disso? Como você falou, a senhorinha querer fazer um curso de tráfego pago. Por quê? Porque esse assunto é recorrente aí no Instagram, nas redes sociais, no TikTok e tudo mais. Como que vocês veem isso? Isso é uma verdade? Sem tráfego pago não vai rolar? Para para pensar. Eu acho que tráfego pago é uma estratégia importante dentro, é um ponto importante dentro da tua estratégia de marketing. Mas nós temos um país hoje que demograficamente ele não cresce, né? Então a gente não está aumentando a população do Brasil. A gente já teve o boom de acesso à internet. Então a população brasileira já foi para a internet. Então eu enxergo o tráfego pago da seguinte forma: você tem um grande lago e dentro desse lago lá você tem 1000 peixes, tá? No passado, se tinha 10 pescadores para esse lago com 1000 peixes. Então esses caras chegavam, eles se fartavam, porque tinham muitos peixes proporcionalmente ao número de pescadores. Só que esses pescadores começaram a sair do lago e fazer propaganda. Eu pego um monte de peixe no lago. Aí não eram mais 10, eram 20 pescadores, eram 100 pescadores, eram 200 pescadores. Agora nós temos 837 pescadores naquele lago que continuam com 1000 peixes, né? Então, o que acontece? Existe uma lei antiga chamada Lei de Oferta e Demanda. Quando
a demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Então, nós temos o custo do lead, do peixe que nós estamos pescando cada vez mais alto, né? A dificuldade de pescar esse cara com qualidade, a oferta muito grande. Então, quando eu chego hoje, eu estou ofertando o meu produto, mas os meus concorrentes também estão ofertando o produto deles. Então, o consumidor hoje ele é muito mais assediado. Então, eu preciso olhar para outras estratégias de marketing que não seja só tráfego pago. Eu preciso olhar para o meu branding, eu preciso olhar para a minha experiência de marca, eu preciso olhar para a qualidade do serviço. E aí você tem que pegar lá, por exemplo, o livro do Kotler e entender que marketing ele não é só propaganda e comunicação, ele é toda a cadeia, ele é todo o supply chain da empresa, né? Ele está no serviço, no financeiro, na logística, no estoque. Por exemplo, qual que é a sua experiência quando você compra um produto e esse produto, você comprou, fez um pedido pelo iFood, lá daquela comida japonesa que você gosta, e ele diz assim, a tua comida vai chegar em até 50 minutos. Qual que é a tua experiência se ela chegar em 70 minutos? 1h10. Tipo, a tua expectativa é até 50 minutos. Você comprou 7 horas, você tá olhando 10 para as 8. Já pediu com fome, né? Você já quer algo. Cadê? Chegou 8h10. Esse restaurante é horroroso. Tudo é ruim. Você já olha a comida, a hora que você abriu a comida, já parece que a comida tá passada, né? Então, eu vejo assim, o marketing hoje, ele é mais do que essa última milha que nós nos acostumamos a achar que é o marketing, que é comunicação e propaganda. O marketing Não é só isso, né? é tudo. O que eu vejo do tráfego pago? Ele é uma ótima ferramenta se você souber usá-la da maneira correta e se você tiver todas essas outras frentes, como o Luiz falou. Hoje em dia tem gestor de tráfego saindo de tudo que é canto. Tem muita gente fazendo tráfego, se você olha os concorrentes, a maioria faz tráfego. Mas, se você tem uma estrutura de conteúdo, um marketing de conteúdo constante, que realmente é relevante para o seu público, e além disso você faz tráfego pago, você pode sim captar mais clientes, ter melhores resultados. Então, como o Luiz falou, beleza, tá todo mundo fazendo tráfego pago, todos os seus clientes estão fazendo tráfego pago, o que vai diferenciar você e de fato vai fazer você ter resultado? Eu pego muitos clientes que vêm de outras agências ou com outro gestor de tráfego que fala, cara, eu estou investindo tanto aqui, não me deu resultado nenhum. Eu acho que esse negócio não funciona. Qual que é a primeira coisa que eu olho? Deixa eu ver teus criativos. Então, os criativos você tem usado na campanha, porque hoje em dia, você aprender a usar a plataforma do Meta Ads ou do Google Ads, simples, é fácil. Hoje em dia, qualquer um aprende. E ela não muda muito de uma para outra. Obviamente, são pequenas coisas, pequenos ajustes que você faz que direciona a campanha para outro lugar. Mas hoje em dia, vale mais se ter um bom criativo e uma campanha aberta do que ter um criativo qualquer com uma campanha bem direcionada. Então, assim, o fator predominante ali para o teu tráfego pago, se você for fazer tráfego pago, se você é um negócio local, se você é um e-commerce, se você vende algum produto físico, por exemplo, é o criativo que você vai fazer. Isso que vai te diferenciar da grande massa. Eu olho os criativos e daí a gente entra muito ali até na questão do Simon Sinek. As pessoas estão vendendo no criativo ali o que elas fazem ou como elas fazem. Mas isso é o que tem de ponto. Por exemplo, eu vi um criativo de um cara que é um tatuador, aqui de Curitiba. E eu gosto de tatuagem, né? Sempre fiz tatuagem e eu nem tava querendo fazer tatuagem. Tipo, bem tranquilo, não estava procurando isso. Até que caiu o anúncio dele pra mim. Que era de um cara que ia no estúdio dele, então, e falava, olha, trazia todo o contexto de como que era o processo dele de fazer tatuagem. Ele sentava com você, ele conversava com você durante 2, 3 horas lá, entender tua história de vida e tal, e através disso, através da tua história de vida, ele trazia um desenho que representasse você. Então, ele não estava simplesmente vendendo tatuagem, não era um anúncio aparecendo as tatuagens que ele fez e o valor da sessão dele. Tinha todo um storytelling por trás. E daí eu cliquei e fui. Eu fui lá, fiz a tatuagem com ele e tal. E daí eu perguntei, cara, eu trabalho com marketing e tal, me conta aí qual que foi a ideia desse criativo, né? Qual que é a estratégia que você colocou por trás? Ele falou, cara, foi um amigo meu, publicitário, que teve a ideia de fazer isso. E o anúncio, ele mostrou assim pelo celular dele mesmo, assim. Ele não tem nenhum gestor de tráfego por trás.
Ele faz o anúncio mesmo pelo gerenciador de anúncios no tráfego e público aberto. Homem, mulher, todas as idades. E ele falou que ele tem que ficar pausando o anúncio porque ele não tem agenda. Você veja, quando o Steve Jobs montou as lojas da Apple, ele pegou os gerentes que espalhariam pelas lojas da Apple e deixou hospedados eles no Hotel Hilton, que era considerado o hotel com o melhor nível de serviço. E eles fizeram uma imersão como hóspedes do Hilton, para entender como o Hilton tratava os seus clientes, para eles poderem trazer essa experiência, replicar essa experiência para dentro da loja da Apple. Então, na realidade, e a gente tem que entender o seguinte, você tem dois tipos aí de como trabalhar a cabeça do consumidor, né? No passado, você tinha propaganda de margarina, né? A família ideal, o pai, a mãe, todo mundo feliz, todo mundo bonito, né? Já tomando café ao redor da mesa, todos juntos, etc. Hoje nem é aconselhável comer consumir margarina. Fazendo já a leitura da Bíblia, o discipulado, né? Já a família perfeita, né? E aí, os publicitários da época começaram a colocar, pô, mas isso não é real. A família real, na época, o pai lendo o jornal, a mãe de pijama, desajeitado. Não, vamos trazer a família real. A partir do momento que você traz a família real, você ganha mais engajamento. Mas você tira o aspiracional. E as pessoas querem o aspiracional, as pessoas não querem o engajamento, né? E aí você começa a entender. Por exemplo, eu estava conversando com um possível cliente nosso e eu coloquei como referência o pessoal da CIMED, lá do João Adib. Porque hoje você tem assim, no passado você trabalhava o ativo de marca da empresa. Hoje o empreendedor é um ativo de marca, né? Ele está na vitrine, ele é produto e serviço, ele credibiliza, porque a empresa precisa hoje vender a verdade, vender o propósito. As pessoas consomem isso, a nova geração hoje é preocupada se essa empresa hoje ela tem propósito, se ela se posiciona, se ela tem uma verdade. E detalhe é o seguinte, nem todo mundo hoje está na cultura woke, nem todo mundo hoje é cristão. A partir do momento que você fala para um espectro, você acaba deixando de falar para o outro. Só que você vai escolher, porque você não vai conseguir agradar todo mundo, né? E aí eu coloquei para o pessoal, essa pessoa, ele tinha se vestido como uma pessoa da empresa, eu falei, uau, você conseguiu engajamento, mas você tirou o teu aspiracional. Você está mostrando a vida como ela é, mas não a vida como a pessoa quer ser. E a gente compra pelo aspiracional, né? Sim. Gente, indo para o nosso final aqui, eu gostaria que vocês dessem alguns conselhos, né? Os nossos empresários, os nossos CEOs, né? O pessoal que está junto conosco no C12, alguns conselhos para eles não entrarem em furadas, né? Não contratarem pessoas erradas, não adotarem estratégias de marketing erradas. Quais conselhos vocês dão para o nosso pessoal aí? Tá, acho que o principal conselho que eu aprendi dentro do C12 foi orar antes de tomar qualquer decisão. Então acho que esse é o melhor conselho de todos, né? Eu vim de uma escola, de uma geração que você provava a tua capacidade e a tua inteligência pela velocidade que você tomava a tua decisão, né? Hoje eu coloco as minhas decisões em orações, né? E eu peço que Deus me oriente de que forma eu seguir. Então acho que esse é o primeiro ponto. Relação... Às vezes a resposta pode vir imediatamente, mas pode demorar um pouco também. Pode demorar um pouco. E aí também, outra coisa que eu aprendi foi controlar a minha ansiedade, perceber que a ansiedade não era uma coisa de Deus, que é uma coisa do inimigo, e que a gente precisa controlar, né? Não há nada no mundo que seja necessário fazer uma coisa de uma hora para outra, né? E dentro disso, eu vejo também, acho que é o último então que eu penso hoje, é você caminhar com pessoas que estejam alinhadas com os teus valores e os teus propósitos. Que isso facilita a tua vida, né? Então essa parceria de negócio, né? Você ter uma agência, eu enxergo hoje a agência como a tua extensão do marketing, né? Você é um outsourcing de marketing. E eu percebo que os empresários são diferentes, né? Tem empresário que começa a modelar seu negócio pelo lado financeiro, o cara começa pela planilha, ele quer enxergar o potencial de venda, ele quer enxergar como vai ser o EBITDA dele lá na ponta, etc. E o marketing, ele talvez não seja o fim,
mas ele é o meio para que isso aconteça, né? Então você tem que ter alguém que alinhe, que pensa contigo, que vai te agregar. Nem sempre quem vai agregar contigo é uma pessoa que é igual a você. E eu vejo isso. São diferentes talentos que vão formar um produto final bacana. Bom, entrando numa questão mais técnica, assim, olhando para o marketing digital, quais conselhos eu deixaria para os CEOs que estão escutando? Bom, primeiramente, antes de fazer qualquer ação no digital, eu acho que é muito importante entender exatamente o que a pessoa vende, no sentido do porquê ela vende, qual que é o valor que realmente aquilo agrega. Porque através dessa resposta, ela vai ter as informações necessárias para construir uma estratégia, para construir o storytelling necessário para encantar os clientes através dos conteúdos da rede social. Senão não cai na área que eu comentei, de simplesmente falar o que faz e como faz, porque não é isso que vai conectar com a pessoa. E, indo de encontro com isso, o Luiz, ele citou o case da CIMED, que esse acho que é um grande case para a gente, principalmente quando a gente conversa com aqueles empresários que falam que marketing não dá certo. Então a CIMED conseguiu, através do branding e através da persona dos irmãos, né, a Dibs, construir uma marca muito forte e que conversa com o público jovem. A minha esposa, ela segue toda a família Dib, né? E eles são uma marca de remédio. Então às vezes você está em... Que você nem quer consumir. Exatamente. Às vezes você está em alguma indústria, em alguma coisa e pensa, não, mas para o meu nicho o marketing não funciona. Então existem possibilidades de fazer o marketing funcionar e eu creio que a CIMED é uma delas. Então entenda qual que é seu posicionamento, olhe para os seus concorrentes. Como o Luiz falou, olhe para pessoas do mesmo, não são concorrentes, mas trabalham com o mesmo tipo, serviço, indústria, comércio. Analise o case deles e pegue o que tem de melhor de cada um. Comece a aplicar e testar no teu negócio. Isso é muito importante. E se você é uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade de falar, de aparecer, comece a vincular, de repente, a tua marca a você também. Porque nesses últimos tempos que a gente tem trabalhado com isso, uma verdade assim que a gente tem compreendido é que as pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com marcas. Elas querem ver um rosto do outro lado, né? Exatamente. Então, por exemplo, lá a gente atende a igreja, o pastor Michel e o Pascoal. É muito mais fácil para a gente fazer a conta do Michel e do Pascoal crescer do que da própria PIB. Porque tem uma pessoa, tem uma imagem ali por trás, né? Então, se você... E que tem pessoas que são bem tímidas e querem aparecer e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se há essa possibilidade... Nada que o teleprompter não resolve. Nada que não... tem alguns casos que nem teleprompter funciona. Faz frase, grava a frase por frase. Frase por frase. No meu caso, o teleprompter ajuda, viu? Porque é impressionante. Coloca bateu um papo assim, foi. Agora colocou a câmera, eu travo. A não ser que tenha o teleprompter, aí eu consigo falar. Tipo, é uma coisa, e vejo que hoje, e até você buscar um media training, você fazer destravar essa limitação, né? Porque quem, como eu, que sou mais velhinho, de uma geração mais antiga, tem dificuldade de destravar em câmera. E assim, uma coisa é fato, é melhor feito do que perfeito. Eu já atendi muitos clientes assim que buscavam a perfeição e daí a gente não saía do lugar. Obviamente, nós somos cristãos, a gente vai fazer tudo sempre com excelência. Né? Melhor feito do que perfeito não é fazer as coisas meia boca. Mas não é só questão disso. É o mundo, o lance do mundo volátil e orgânico, é um mundo onde o ágil ganha do lento, não o grande ganha do pequeno. Exatamente. Então, o cara que tem aquela perfeição tal, acaba que ele vira lento. Uhum. E aí ele não compete. Ele perde o time, ele não compete. Né? É claro, você tem uma régua aqui, o mínimo de qualidade. Mas não adianta você querer fazer aquilo na produção hollywoodiana, né? E isso também é um problema muito sério. Eu digo que nós, do mercado de comunicação, talvez a gente rivalize com os técnicos de futebol, né? Porque todo mundo entende comunicação, assim como entende como escalar o time do Atlético. Sabe nisso, Luiz? Porque todo mundo... eu sou usuário de Instagram e tal. Mas, cara, você tem tantos mil seguidores aqui no Instagram. Da ótica de usuário é diferente da ótica profissional, né? Duvido, vai lá e pega o comando do teu time para tocar.
Cara, você vai afundar o time. Não é porque sim, você gosta de futebol, você assiste no campo de futebol, que você tem capacidade para ser técnico de um time profissional. Gente, nós chegamos ao final aqui de mais um episódio. Que pena. Vamos convencer o nosso CEO, o Thiago, né, a aumentar esse tempo e a gente marcar outros bate-papos. Gente, eu estive aqui com o Lucas Akiyama, da Lume Criativa, e também com o Luiz Fernando Justo, No nosso Largecast, Short Storycast. o Luiz Fernando da .com. Foi uma alegria ter vocês aqui. Vocês são pessoas e profissionais excepcionais, né? Eu deixo registrado aqui a minha admiração e a admiração do Thiago também, porque eu sei que ele tem admiração por vocês dois. Gente, muito obrigado por nos acompanhar aqui. E para você saber mais sobre o C12 Brasil, acesse o nosso site, c12brasil.com.br, e saiba todas as novidades.